O capítulo de História de Futebol recebe um convidado mais do que ilustre, o técnico da Seleção Brasileira, Dunga, que na quinta-feira, às 11 horas, convoca os jogadores para os jogos preparatórios contra Costa Rica e Estados Unidos. Mas a conversa que nós vamos iniciar agora com Dunga é mais em tom informal. Dunga, você que já viveu as experiências dos dois lados, você se lembra da sua primeira convocação para a Seleção Brasileira? Foi uma seleção treinada pelo Jair Pereira, em 81 para 82, onde o Brasil disputou o Sul-Americano em 82 na Bolívia. Foi uma das primeiras competições que eu tive oficialmente com a Seleção Brasileira. E você se recorda a felicidade que você sentiu, o momento quando você soube, você lembra como que foi? Bom, o Jair Pereira foi no Internacional para ver outros dois jogadores, que eram o Otávio e o Paulo Roberto, que eram um meia esquerda e o lateral esquerdo, né? E nós sabíamos que ele ia haver o treinamento e, logicamente, como qualquer jogador, me empenhei ao máximo e no final do treino eu tive a surpresa que ia ser convocado para um período de treinamento em São Paulo, né? E felizmente as coisas ocorreram bem. Depois, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de jogar o Sul-Americano. Isso depois, no outro ano, mundial campeão. Em 83, né, a gente foi campeão mundial, tinha Giovani, Gilmar Popoca, Jorginho, Heitor, Marinho Ram, Bebeto. Era uma seleção que, Aloísio, Boni, uma seleção que vários jogadores conseguiram queimar essa etapa profissional. Bom, aí você foi ascendendo na sua carreira e tal. A primeira seleção brasileira principal que eu me lembro que você participou foi da Copa América de 1987. E até como você lida com os jogadores, você pode escalar 11. Numa seleção, uma tarefa complicada. Você, nessa seleção, não era titular. Como é que você lidava? Você foi reserva do Douglas, um meio-campista. Como é que você lidava com isso? Como é que é ficar no grupo sem jogar? Acho que, a princípio, o jogador tem que ter uma meta de estar na seleção brasileira, no grupo da seleção principal. Depois é questão de esperar a oportunidade, tem que estar preparado, né? Porque são todos jogadores de grande nível e o treinador só pode colocar 11 e você tem que esperar a oportunidade. Quando ela surgir, tem que entrar e não sair mais. Então, a minha vida foi sempre muito focada nesse aspecto. O mais importante tem que estar no grupo, depois esperar a oportunidade. É isso que você tenta passar para os jogadores quando você os reúne para a seleção? Sem dúvida, você fazer parte de um grupo seleto da seleção brasileira é uma coisa importantíssima. Estando aqui, as chances aumentam bastante. Aí vai depender muito mais de você do que propriamente do treinador, porque questões de dias, meses, a oportunidade vai surgir. E naquele momento você tem que estar pronto para entrar em campo, demonstrar todo o seu futebol, sabendo que na seleção brasileira você não tem muitas oportunidades, até porque a seleção joga 2 vezes por mês quando joga, então o tempo é bem reduzido. Você não pode chegar na seleção para se preparar, já tem que chegar pronto, para quando chegar a oportunidade você tomar conta. Poucos jogadores não encarnaram na seleção o espírito da camisa do Brasil como você. Você acredita que tem jogadores destinados, parecem que nasceram para aquilo, e tem outros que são mais para clubes? Você vê essa distinção? Porque jogar na seleção brasileira é uma responsabilidade enorme, você já tem uma carga muito forte. Eu brinco sempre com os jogadores que você é um jogador, até chegar na seleção brasileira só se vê virtudes. No momento que você coloca o pé dentro da seleção brasileira, começam a se descobrir também os defeitos, né? As coisas que você não faz tão bem. Então a cobrança aumenta bastante. Mas jogar na seleção brasileira, eu acho que todo brasileiro gostaria de jogar futebol. Você representar seu país, jogar na seleção brasileira, não tem coisa mais importante. Então é muito importante o jogador chegar na seleção pronto. Você não pode chegar na seleção para recuperar uma lesão, para recuperar a forma física. Não, você tem que chegar aqui 100% focado, saber que você fica um período de 15, 20 dias, 30 numa competição, você pode conquistar tudo que você não conquista em um ano no clube. Enquanto no clube, geralmente, o time joga na sua função,
você tem um respaldo maior, tem uma paciência maior pelos torcedores. A seleção brasileira não, tem uma torcida imensa, mas ao mesmo tempo tem essa cobrança. E você tem que jogar para ti e para a seleção brasileira. Você disse uma vez que você comemora as vitórias, tal, curte aquele momento, mas passou um pouco, você já está pensando no futuro. Mas o momento de 94, que você levantou aquela taça, aquele foi o auge, aquele deu para curtir muitos anos. Ser campeão do mundo é uma coisa impressionante. Então, o Brasil, 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, depois que nós tínhamos passado, eu principalmente na Copa de 90, né? E quando você é campeão do mundo, é pro resto da vida. Não tem como ser diferente. Foi assim em 58, 62, 70, 94, 2002. Isso fica para a eternidade. Então, o quanto é importante um título, quanto representa para um jogador da seleção brasileira ser campeão do mundo. Isso fica eterno. Agora, é lógico, é uma coisa para você comemorar, cada vez que rever, trazer coisas boas, coisas positivas, mas você tem que querer mais. Agora, Dunga, quem te vê na beirada do campo ali, como técnico, com aquela vontade, parece que quer estar dentro do campo, gestos, gritos e tal, fica imaginando uma pessoa, um cara turrão, aquele comportamento ali, ele é necessário, você acha que não tem como fugir daquilo, porque você fora dali, no ambiente do dia a dia, no almoço, na concentração, é um cara brincalhão. Você acha que tem momento para tudo? Eu acho que tem que ser as coisas bem divididas, né? O momento do trabalho é trabalho, a seriedade, buscar o melhor possível, buscar sempre o aprendizado, buscar sempre o crescimento individual e coletivo, né? Agora, fora daquilo ali, dentro da concentração, você tem que ter um ambiente tranquilo, né? Ser um ser humano também tem que ter o seu momento de dar uma relaxada, mas quando você está no trabalho, tem que buscar tirar o melhor de cada jogador. E pouca gente sabe, mas o Dunga é envolvido em algumas ações, alguns projetos, lá no Rio Grande do Sul. Tem lá um lar de assistência que você vai lá e até dança com as velhinhas, com os velhinhos, participa. Conta um pouquinho desse lado para a gente. Bom, a gente tem alguns projetos que nós ajudamos, né? O Esporte Clube Cidadão, que é a CM, que tem mais ou menos 500 crianças, que é um projeto já há bastante tempo. Depois com o Padre Seron também, a gente tem trabalho com as crianças, com os idosos, com as pessoas menos favorecidas de rua, que a gente dá uma alimentação ao meio-dia. E tem a SPAM, que é um trabalho justamente com os idosos, que eu tenho um grupo de amigos que nós nos reunimos cada 2 meses, um mês, depende das minhas viagens, né? Para a gente ter uma tarde, um chá dançante com os idosos, para eles terem um pouco de alegria, música, dançar. Construímos para as senhoras pintar o cabelo, pintar as unhas, né? Um estilo de beleza pequeno, muita gente voluntário que ajuda. Eu acho que você tem que fazer a sua parte, né? Um dia também a gente vai ficar com uma certa idade e vai querer atenção, carinho das pessoas. Então é um momento da gente também ter uma descontração com essas pessoas. Então o verdadeiro Dunga é esse. Aquele que está ali na beira do campo está exercendo o papel dele, tentando passar energia para os jogadores. A dinâmica mesmo do técnico tem que ser essa. O técnico cada um tem uma forma de ser ao lado do campo, né? E não posso fugir de muito daquilo que eu era como jogador dentro de campo, mas também tem o lado humano, né? Sensível, um cidadão. Eu acho que quando eu sou um cara, quando eu vejo as coisas erradas, se eu não puder fazer nada, eu não vou criticar. Agora, se eu puder de alguma forma contribuir para fazer algo, é importante. Agora mesmo eu recebi um telefonema, todo ano tem Agas, que é um evento com todos os grandes fornecedores de supermercado em Porto Alegre. Então eu vou lá, passo uma tarde, vou em cada estante de cada participante lá, eles doam alimento, material de limpeza para as instituições, mas é muito mais na base da amizade, do conhecimento com o pessoal. A gente tem que usar também o poder que o cargo nos dá, né, a mídia nos dá, para outras pessoas, para poder colaborar. E hoje você está aqui, está desde ontem na CBF, está lá reunido com o Gilmar, com o André, comissão técnica.
Conta um pouquinho para a gente dos bastidores de uma convocação, como é que isso é feito. Vocês telefonam com os jogadores, vocês observam? A gente tem um grupo que nós criamos dentro da seleção de observadores, não só para as categorias de base, mas também para a seleção principal. A gente tem um acompanhamento semanal de todos os jogadores, né? Como está o estado físico, se eles têm jogado frequentemente, qual a participação, quantos minutos jogaram durante a partida, se tiveram alguma lesão nesse período, qual o rendimento. Aí tem alguns itens que são importantes: competitividade, leitura de jogo, dribbling, passe, assistência, gol. Então tudo isso a gente faz um somatório, né? E aí no momento, quando chega perto da convocação, a gente reúne, conversa, troca ideias. Os jogadores estão se destacando no seu clube, em cada campeonato, qual a característica desse jogador, né? Por exemplo, a questão do goleiro, né, com a qualidade técnica, né, ou se ele fez uma defesa de reflexo, se foi uma defesa técnica. Então, tudo isso é analisado, é colocado ali no nosso ponto de vista. Os atacantes, qual o acerto de passe, o dribbling, a assistência, gol, o zagueiro, desarme, a impulsão, 1 contra 1, qual a eficiência dele, velocidade, todas essas coisas a gente consegue ter um controle maior. Geralmente a lista fica pronta quase na hora ou fica pronta com antecedência? Não, ela fica... A gente já tem um grupo aí de 30, 40 jogadores que a gente vai analisando, né? Lógico que a gente tem uma base, mas até o último minuto a gente vai trocando ideias, né? Vai buscando mais informações para achar o nosso ponto de equilíbrio. Dentro dessa base não há muito lugar para surpresa. A surpresa, eu não direi surpresa, porque se um jogador é destaque, no clube ele não é uma surpresa. Surpresa é quando, né, o jogador não tem um rendimento à altura que todos nós estamos vendo. Agora, a seleção brasileira sempre se requer nomes novos, mas tem que, primeiro de tudo, analisar os nomes que vêm vindo na seleção, estão correspondendo, se comenta muito o jogador que faz o gol, mas e qual é a participação dele durante a partida, ou nas últimas partidas, ou qual é o envolvimento dele com a sua equipe, tanto na parte ofensiva como defensiva, né? Qual é a forma que ele atua na sua equipe. Então é uma série de análises. Às vezes a gente faz muito uma análise: fez gol é bom, não fez gol é ruim, e nem sempre é assim. Lógico que, se tratando de atacante, é importante o rendimento dele no gol, mas qual é a produtividade dele em quase todas as partidas, né? Se ele não fez gol em todas as partidas, mas quantas conclusões a gol ele teve, se com o pé direito, com o pé esquerdo, com dribbling, com velocidade, tudo isso tem que ser analisado. Doug, então, para encerrar, você tem um ditado que se não pode ajudar, não atrapalha o meu sonho, não é isso? Você costuma dizer muito isso. Eu acho que é na nossa vida, né? Quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que buscar as pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo foco nosso, de vencer. A gente não pode estar com pessoas que vão atrapalhar o nosso sonho. Não é o meu, é o seu, é de muita gente. Muitas vezes, como nós estamos na seleção brasileira, é o sonho de todo brasileiro ver a seleção ser campeã. Então, se alguém estiver atrapalhando, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, é importante nós conversarmos com todo mundo, né? E eu repito sempre para os jogadores e para quem trabalha comigo: eu não quero ter razão, eu quero ganhar. Acho que esse tem que ser um espírito de todos. E ganhar, e o Gilmar costuma dizer, poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de ter a segunda chance. Você teve como jogador, conseguiu ser campeão do mundo. Terá como treinador, e aí está perto do teu sonho de ser campeão do mundo como técnico. Acho que não só eu, os próprios jogadores que estiveram na última Copa do Mundo estão tendo a segunda oportunidade, né, de estar na seleção brasileira. É uma oportunidade única, estão aqui pelos méritos, né, que esses jogadores têm. Então a gente tem que aproveitar. Parece muito longo, 4 anos, mas passa muito rápido. Então a gente tem que aproveitar esse tempo, é único, né? Se perguntar para todos os jogadores que passaram pela seleção brasileira, eles têm saudades desse ambiente, dessa motivação.
se na época eles pensavam que era cansativo, viagem, não sei o quê, mas a alegria fala muito maior de você estar aqui. Bom, conversamos com Dunga para o torcedor brasileiro. Resta aguardar, quinta-feira, 11 horas, ele mesmo vai anunciar a lista dos jogadores para enfrentar Costa Rica e Estados Unidos. Dunga, muito obrigado pela participação. Aguardamos outras.